Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma pirâmide regular de base quadrada, a aresta da base vale 12 centímetros e a aresta lateral vale 10 centímetros. Calcule o apótema, a altura e a área total. Para deixar essa resolução com melhor aproveitamento, a resolução mais clara, eu vou acrescentar neste exercício o desenho desta pirâmide regular de base quadrada, ou seja, uma pirâmide quadrangular regular. Então, eu vou colocar uma figura e a partir da figura, então, fica com um caráter mais intuitivo e melhor aproveitado da resolução. Então, vou colocar aqui a figura da pirâmide quadrangular regular, ou seja, de base quadrada. É uma pirâmide reta. Diz que a aresta da base vale 12 centímetros, então já vou acrescentar aqui, ó, isso aqui, ó, é a aresta da base, é o lado da base, né, o lado do polígono que forma a base. Então aqui eu tenho 12 centímetros. E diz que a aresta lateral vale 10 centímetros. A aresta lateral são as arestas que participam da formação dos lados especificamente, né? Então aqui eu tenho uma aresta da base, e aqui eu tenho uma aresta lateral, e aqui eu tenho uma outra aresta lateral. Então, essa medida aqui está indicada como 10 centímetros. E aí eu quero calcular o apótema, a altura e a área total. Eu vou começar com o apótema da pirâmide. O que é o apótema de uma pirâmide? O apótema é uma linha, né, um segmento que funciona como a altura da parede triangular da pirâmide. Todas as paredes da pirâmide são sempre triangulares. E quando esta pirâmide ela é regular, ela tem o apótema. E esse apótema, então, ele é a altura, ele equivale à altura do triângulo que forma a face lateral, ou seja, a altura do triângulo que formam aqui as paredes da pirâmide. Então, a altura dos triângulos que formam a parede. Eu vou colocar aqui o apótema em outra cor. Vou colocar nesta aqui, ó. Deixa eu melhorar esse traço aqui. Vou deixar mais estreito. E vou colocar numa outra cor, acho que vai ficar melhor. Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho o apótema da pirâmide, a altura do triângulo que forma a face lateral, ou forma a parede triangular da pirâmide. Como a pirâmide é regular, todas as paredes são congruentes, né? Tem o mesmo formato, então poderia formar aqui também, né, o apótema aqui, ó. Certo? Ok, e aí eu preciso então calcular esse apótema, eu vou chamá-lo x. E aí, para eu calcular esse x, de forma intuitiva, perceba a formação de um triângulo retângulo. Deixa eu botar uma cor aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, nesse triângulo retângulo, eu vou calcular o apótema da pirâmide. Então, o apótema da pirâmide é o x. Essa medida aqui, ó, será a metade do lado da base, metade da aresta da base, portanto, 6. E a aresta lateral aqui, assim como essa aqui é 10, essa também é 10 centímetros. E aí aplico Pitágoras neste raciocínio. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual 1 cateto, posso usar aqui o 6 ao quadrado, o outro cateto x, aliás, o outro cateto x ao quadrado. E a hipotenusa eu já poderia ter substituído aqui, né? A hipotenusa eu sei que é o 10, está oposta ao ângulo reto. Então, essa hipotenusa aqui, 10 ao quadrado, igual 6 ao quadrado, mais x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Esse 6 ao quadrado é 36, já posso trazer na falsa passagem para cá, menos 36, isso é igual a x ao quadrado. Eu tenho que 100 menos 36, 64.
64 é igual a x ao quadrado. Também posso dizer que x ao quadrado é igual a 64. E aí o x é igual à raiz positiva do 64. Porque como é uma medida, né, só pode ser um valor positivo. E a raiz quadrada de 64 é 8, portanto, o x ali, o apótema, 8 centímetros. Ok, eu poderia também ter observado nesse triângulo retângulo que se trata do triângulo retângulo pitagórico mais comum, que é o 3, 4 e 5. A hipotenusa aqui é 10, então é 5 vezes 2. Esse cateto 6 aqui é 3 vezes 2, logo o outro cateto seria 4 vezes 2 também, e 4 vezes 2 dá 8. Então, se eu tivesse percebido isso, eu teria feito um pouco mais rápido, ok? Então, letra A, o apótema mede 8 centímetros, e eu vou agora para o cálculo da altura. Eu vou puxar aqui uma outra lâmina, para ter mais espaço, né, ficar melhor diagramado. Ó, agora eu vou para a letra B, cálculo da altura. Primeira coisa que eu sugiro é justamente a marcação da altura, né? É a colocação da altura nesse desenho. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu fazer aqui diminuição da espessura. Vou trocar essa cor aqui. Ok. A altura da pirâmide, desde o vértice até o centro aqui da pirâmide, é mais ou menos aqui. Então aqui está a altura. Eu vou colocar um pouco mais de espessura. Aí eu tenho a altura da pirâmide. Que eu vou chamar aqui de H. Então esse é o meu objetivo, cálculo do H. Como que eu posso calcular este H? Bom, tem dois formatos aí. Eu posso usar aqui, ó, faço um traço para cá, que é o apótema da base, né? Metade do quadrado. Lembra que toda essa aresta ele me deu como 12 centímetros. Então aqui este segmento vale a metade, né? Aqui está bem o centro da base. Então, esse pedaço, esse segmento aí vale 6. E esta linha aqui é o apótema da pirâmide, que eu calculei anteriormente. Então, essa linha é o apótema da pirâmide, né, que é a altura da face lateral. Então, isso aqui é o apótema que nós calculamos e ele resultou 8. Então, neste triângulo retângulo, eu também consigo calcular o apótema, aliás, a altura. Vou marcar para ti o triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, eu consigo calcular a altura. Aí. E aí, Pitágoras de novo, né? Π ao quadrado hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse desenho, a hipotenusa é o 8, que é o apótema, 8 ao quadrado. Um cateto é o 6, 6 ao quadrado. E o outro cateto é o que eu estou querendo, h, altura ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Já trago para cá menos 6 ao quadrado, 36, na falsa passagem. Isso é igual a h ao quadrado. 64 menos 36, isso dá 28. Igual a h ao quadrado. H ao quadrado igual a 28. A altura igual
raiz quadrada do 28. Eu posso aqui simplificar esta raiz, né? Deixar o formato de resposta mais simples, fazendo aqui a fatoração. 28 dá por 2, que dá o 14, dá por 2, que dá o 7, e dá por 7, que dá 1. Então, essa raiz, de forma bem lenta, bem detalhada, é 2 ao quadrado vezes o 7. Cancela a raiz com potência, esse 2 pula para fora da raiz, né? Como regra prática. Eu tenho 2 raiz quadrada de 7 centímetros. Essa é a altura desta pirâmide, letra B. Então, eu já executei aqui o cálculo do apótema e da altura. E essa altura, inclusive, eu poderia tê-la calculado também em um outro triângulo, né? Eu poderia ter feito o triângulo assim. Eu vou rabiscar aqui, depois eu apago para o desenho não ficar muito poluído. Então, eu podia ter feito a altura assim, ó. Ter marcado aqui o H, ok, que é o que eu estou querendo. Uso esta aresta lateral aqui como hipotenusa. E aqui eu traço a metade da diagonal do quadrado, ó. Que aqui, se tu observar, tem o resto da diagonal. E aí eu faria esse Pitágoras nesse formato aqui. E aí eu ficaria com a aresta lateral como hipotenusa, meia diagonal, né? Tem que calcular a diagonal e dividir por 2, diagonal do quadrado. Lembra que diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, se eu fizer diagonal do quadrado dividido por 2, eu tenho esse cateto. E aplico Pitágoras novamente. Então, eu poderia também ter feito o cálculo da altura nesse triângulo aí. Ok. E aí eu vou para a letra C. A letra C eu vou desenvolver numa outra lâmina para deixar o espaço mais aproveitado. Ok, letra C, área total. Bom, a área total da pirâmide corresponde ao que eu tenho como área da base, que neste caso é um quadrado, né? Então, isso aqui é área de quadrado, mais a área lateral. Então, isso é área total. Então, eu vou fazer primeiro o cálculo da área da base. Vou aqui trocar de cor. Vou calcular a área da base, que é a área de um quadrado. Então, é bem fácil, né? Porque a área da base vai ser lado ao quadrado. O lado desse quadrado, lembra, desde o início, a área da base é 12. Então, aqui eu tenho 12 ao quadrado. Isso vai resultar 144 centímetros quadrados. Isto é a área da base. Agora eu vou para a área lateral. A área lateral tem dois formatos para cálculo nesta questão. Eu posso calcular a área de uma face, né, de um triângulo, de uma parede triangular, e multiplico por 4. As paredes são iguais. Ou eu uso a fórmula típica, né? Não sei se tão típica assim, mas eu posso usar também a fórmula que relaciona o perímetro da base para a área lateral, que seria o perímetro da base. Então, o perímetro da base, o contorno da base, vezes o apótema. Eu não vou colocar aqui letras, tá? Eu vou escrever aqui, ó, o apótema da pirâmide. E isso divide por 2, tá? Então, o contorno da base vezes o apótema da pirâmide, dividido por 2, vai me dar a área lateral toda. Que seria, nesse caso, a soma dos 4 triângulos. Por isso, o perímetro da base. Fazendo a substituição aí, eu fico com a área lateral igual perímetro da base. Se cada lado aqui, ó, da base, cada lado do quadrado compõe a base, né? Cada aresta da base é 12, o contorno perímetro vai ser igual a 48, é 4 vezes 12. Então, perímetro da base, 48, vezes o apótema da pirâmide. Lembra, o apótema da pirâmide nós já fizemos. Deixa eu colocar ele para ti aqui de novo.
Tá aqui o apótema da pirâmide. Deixa eu trocar aqui a cor. E vou diminuir a espessura. Olha só, tá aí o apótema da pirâmide. Pode ser aqui. Pode ser aqui também, ó. Desse lado também eu tenho um outro apótema da pirâmide. Então é a altura do triângulo que forma a face lateral. Então nós já fizemos esse cálculo aí também na outra lâmina. E resultou, lembra que o apótema resultou 8, né? Letra A resultou 8. E aí divide por 2. Aqui eu posso fazer uma simplificação, uma divisão. 48 por 2 dá 24. E eu fico que a área lateral é igual a 24 vezes o 8. E aí a área lateral é igual 24 vezes 8 dá 160, com 32, 192 centímetros quadrados. Como ele pede a área total, só finalizar, né? A área total vai ser a área da base que eu calculei, 144 centímetros quadrados, mais a área da área lateral, 192 centímetros quadrados, e aí a área total é igual, vou fazer essa soma aqui no rascunho, rapidinho aqui embaixo, 144 com 192, 4 mais 2, 6, 4 mais 9, 13, me vai 1, 336 centímetros quadrados. Então essa é a área total. Bom, para a área lateral, que nós fizemos uso desta expressão, perímetro da base vezes o apótema dividido por 2, para a área lateral eu podia ter feito, aqui ó, para complementar o exercício, a área lateral eu poderia ter feito fazendo 4 vezes a área de cada triângulo que compõe a área lateral, cada face lateral. E a área desse triângulo, lembra que triângulo é base vezes a altura dividido por 2, base vezes a altura, só que, claro, não vai confundir com a altura da pirâmide, né? É a altura do triângulo que compõe a face lateral, que no nosso caso funciona como apótema. E isso aqui divide por 2. Então é a área do triângulo, base vezes a altura sobre 2. Então a área de um triângulo, de uma parede, base 12, que é a área essa da base, vezes a altura, que é o apótema, já calculei 8. E aí divide por 2. Simplifica 12 por 2 dá 6. 6 vezes 8, 48. E isso aqui é a área de uma parede, ó, a área desse triângulo, por exemplo. Isso é 48 centímetros quadrados. Como são 4 triângulos, eu vou multiplicar isso por 4. E 48 vezes 4 vai me dar os mesmos 192 centímetros quadrados que eu calculei aqui, ó, área lateral 192 centímetros quadrados. Então tem essas duas opções aí para o cálculo da área lateral, para depois juntar com a área da base e aí obter a área total. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, eu te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.